Oi, gente. Estamos aqui com mais um episódio do Decide Síndico. E hoje vai ser muito bacana o papo, porque estamos aqui com o síndico Coronel Belém, que tem muita história boa para contar. E de já agradeço, Coronel, sua vinda ao programa e espero que a gente possa contribuir para essa comunidade condominial. Eu que agradeço por essa oportunidade e conseguimos tecer algumas ideias sobre o assunto, né? Então, vamos falar sobre coisas inusitadas. Condomínio é uma coisa tão. Quase tudo já é tão inusitado que o inusitado às vezes acaba virando padrão, né? Mas eu queria que o senhor relatasse para mim algo que o senhor presenciou enquanto síndico, que lhe chamou a atenção, que lhe surpreendeu, assim. Olha, eu sempre costumo dizer, brincando, que existem três coisas que fazem mal à saúde. Três. Primeiro é bebida alcoólica. Eu não sofro com esse problema porque eu não bebo. Segundo é obra, mexer com obra. Realmente, mexer com obra na atual conjuntura é extremamente desgastante. E terceiro é ser síndico. Ser síndico. Síndico. E o síndico, você não mexe com bebida, mas mexe com obra. Então, você reúne as duas coisas. Na realidade, ser síndico é um universo à parte. Você tem que ter muita criatividade, ter muita comunicação, muita paciência e entender que muitas vezes uma situação que está ocorrendo, como por exemplo um vazamento, que é uma coisa simples, ela pode se tornar complexa pela personalidade das pessoas que estão envolvidas na sua resolução. Um problema simples pode se tornar um problema de maior desenvoltura, maior envergadura. E o síndico, ele tem que ter assim uma leitura, eu não digo nem leitura labial, mas ele tem que ter uma leitura facial de como é que as pessoas se encontram naquele momento, para ele poder conseguir intervir de uma maneira para pacificar a situação. Efetiva, né? Resolver a questão. Mediar, né? Mediar. O síndico, ele é um resolvedor de problemas. E ele tem que ter esse pendor. Ele tem que ter o conhecimento técnico. E hoje é muito importante o conhecimento técnico. Síndico hoje não é mais uma função que a pessoa não tem aposentado, ou então não tem uma colocação, não tem nada para fazer, vai ser síndico. Não, isso aí é coisa do passado. O síndico, ele tem que se especializar, ele tem que buscar o conhecimento na forma de um curso de síndico profissional, ou então ele fazendo cursos que vão dar embasamento àquele conhecimento que ele precisa para desenvolver a função. Nós lidamos com equipamento de combate a incêndio, que é tudo normatizado, tem que ter as suas licenças, né, em dia. Nós lidamos com a parte jurídica, trabalhista, a parte de segurança patrimonial. Então, todos esses conhecimentos, eles são inerentes que a pessoa estude para poder desempenhar a sua função com segurança e com propriedade, né? Não ficar à mercê de erros grotescos que às vezes comprometem a estrutura do prédio ou a sua administração. O senhor estava conversando comigo um pouco antes da gente entrar no ar sobre infiltração e sobre as diferenças de moradores e de condôminos diante do mesmo fato, né? E aí o senhor mencionou um morador extremamente proativo, que automaticamente reconheceu o erro e foi lá e fez tudo para resolver, e passou até às 5 da manhã olhando para o cano para ver se ele não ia estourar de novo. Enquanto me falou de outro que sabe que o problema vem no imóvel dele, que prejudica o andar de baixo, prejudica o resto da massa condominial, mas ele insiste em não resolver. Ele insiste em não... Então, assim, eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais isso, como foi as suas tratativas com essas duas personas, né, no condomínio. Vamos à primeira. Nós tivemos um incidente há 2 meses atrás, de grande envergadura. Eu sempre procuro acompanhar as obras no prédio. Quando eu fico sabendo que tem uma unidade que traz o projeto, ou se não traz, eu cobro o projeto de reforma da unidade e vou no local para eu me assenhorar das providências que estão sendo tomadas e o que é que realmente vai ser executado.
E nesse caso, o proprietário me recebeu muito bem, ele também é engenheiro, e ele me mostrou que ia desencapar todo o banheiro, ia ficar no tijolo para ele fazer uma modernização completa. E vendo que o cano de descida de água do condomínio tinha uma rachadura no T, ele disse assim, olha, esse T aqui pode deixar, é a área do condomínio, mas pode deixar que eu vou trocar, eu já estou aqui fazendo a obra, eu vou trocar tudo. Eu, perfeito, pode trocar. E naquele mesmo dia, às 20h35 da noite, eu estava me preparando para dormir, eu recebi uma ligação do vizinho dele, que é um empresário que mora em Belém, por coincidência ele estava em Fortaleza nesse dia, ele me disse assim, olha, tem muita água vindo do apartamento do lado, a água está passando por baixo da porta da frente e está vindo para o meu apartamento, está indo na direção dos elevadores. Aí me acendeu o modo alerta, né? Eu liguei, mandei uma mensagem, ele não conseguiu atender o proprietário do primeiro apartamento, aí eu mandei uma mensagem, diz, olha, venha urgente para o condomínio que está vertendo água do seu apartamento, está indo para o corredor, eu acredito que algum cano tenha estourado. E nesse meio tempo, a coletividade lhe ajudando, aí nós né? demos o alarme, aí todo mundo correu, pegamos rodo, né? Descemos todo mundo com rodo para puxar água, inundou o 13º, 12º, 11º, chegou até o 10º andar. Pelo elevador? Não, pelos apartamentos. Descia a água assim do forro do apartamento, como o forro de gesso parecia um coador, assim, descendo água. Era muita água. Eu tenho assim um equipamento lá em casa de alarme, né? Quando ocorre um problema desse, eu já desço com 3 baldes de 18 litros, baldes vazios, desço com desentupidor de pia, arames para desentupir, já desço com rodo, que é para justamente desentupir os ralos que estão com problemas, para que a água tenha essa fluidez completa. Também tenho umas chaves reserva lá em casa, que eu, em vez de descer lá embaixo, na portaria para pegar a chave do barrilhete, eu já subi na caixa d'água, fechei todas as descidas d'água para evitar que mais água descesse pelo cano para aumentar aquela situação de alagadiço. Com isso, com a participação de todos, aí que nós vimos uma sinergia do grupo, foi muito bonito, todos os moradores dos andares pegaram junto e nós conseguimos evitar que a água chegasse nos elevadores. Meia-noite e meia, eu consegui fechar, abrir, né, a água, normalizando o fluxo de água no condomínio. E o Rodrigo, que é o proprietário do apartamento, ele mobilizou a equipe dele, ele é dono de uma empresa de engenharia, eles foram lá à noite, fizeram a reposição do cano, 11 da noite eles fizeram a reposição do cano, soldaram lá o cano, e ele ficou até 5h30 da manhã no prédio, do lado do cano, para ver se o cano ia estourar novamente, né? Assim, uma prova assim sobeja de amor ao próximo, de comprometimento, né? De consideração com as pessoas, porque na realidade foi a obra dele que causou esse problema no prédio, e ele estava ali de prontidão para que não ocorresse novamente. Foi muito bonito, por parte dele, foi elogiado por todos. Não, e a solidariedade, Sim, né, dos moradores que ficaram lá, sem ter nada a ver com isso, saíram das suas casas, dos seus afazeres, e ficaram lá puxando a água para que o condomínio não tivesse um prejuízo muito maior. Exato. É uma verdadeira lição de comunidade, né, de empatia com o outro. Exatamente. Realmente é uma história muito bonita. A gente ouve muita história triste, irritante e em condomínio, mas essa história que o senhor está trazendo é uma história muito que aproxima, né? Sim. No dia seguinte, ele, embora tenha ido dormir tarde, no dia seguinte ele já estava no condomínio com uma equipe para fazer um levantamento de danos em todos os apartamentos. Ele fez uma listagem de danos, deu as ordens, o pessoal de pronto, né? Fizeram o esgotamento dos forros que estavam com água ainda,
E durante as 2 semanas seguintes, eles estiveram no condomínio, reparando todos os apartamentos. Olha aí que legal. Consertando, levando armários que foram danificados, substituindo tudo que foi danificado. Em 3 semanas estava tudo zerado, todo mundo satisfeito pelo atendimento. Ele não se furtou, ele teve um grande prejuízo, mas ele repôs tudo a contento e até em algumas situações as pessoas até ganharam um item em qualidade melhor daquela que foi danificado, né? Uhum. Mostrando que ele se solidarizou com o problema ocorrido e aí no seu resolveu. Condomínio, e aí no seu condomínio a gente tem um outro caso que é uma saga, né? Que é uma coisa assim inacreditável. Conte aí a história. O regimento interno, quando existe vazamento entre unidades, as unidades se comunicam e é resolvido de comum acordo aquele vazamento. Nós temos o caso lá de um camarada que tem um vazamento crasso para a unidade de baixo que ele não reconhece que seja da unidade dele. Existe uma filmagem de um chuveiro, uma chuva dentro do box do rapaz que mora embaixo e esse... não é um chuveiro, é uma cascata. Uma cascata, exatamente. Esse é o termo correto. Uma cascata descendo no box. E ele teima em dizer que esse vazamento é do cano do condomínio. Ora, o interessante, necessário frisar, é que essa cascata, mas é muita água mesmo, ela só aparece na hora que ele está tomando banho lá em cima. Aí que a água cai em profusão, só naquele momento. Se fosse um vazamento do condomínio, a água seria intermitente, seria de manhã, de tarde e de noite. Então cai por terra essa... E aí ele insiste que o vazamento não é culpa dele, que o vazamento é do condomínio e não vai arcar com os custos desse reparo. Exato. Aí nós propomos abrir a parede, que a gente sabe que pelo tipo de vazamento, eu estou no condomínio há quase 5 anos, a gente já tem um histórico de fatos ocorridos e as unidades são todas iguais, né? O hidráulico a gente já conhece, então a gente já sabe, pelo andar da carruagem, a gente já sabe onde é o que está ocorrendo o problema. É quase que 100% de certeza. Isso dura quanto tempo já, Coronel? Isso aí está mais de 5 anos. Mais de 5 anos. E ele teima que é da canalização do condomínio. Nós fizemos a proposta de abrir a parede para nós chegarmos na parte do hidráulico, né? Desvendarmos todas aquelas canalizações para nós vermos se não é um joelho, um T rachado, pode acontecer, que já não seria na rede do condomínio, que a rede do condomínio é tudo vertical. O que é horizontal, via de regra, é do apartamento. Então, e ele não concordou em abrir a parede para a gente depois resolver o problema e colocar de volta o reboco e a cerâmica. Não, é justamente o empecilho para não resolver o problema e ficar causando raiva, causando causando raiva é ótimo, viu? Causando dor de cabeça para o rapaz de baixo que não pode resolver a situação, fica com aquele vazamento sem resolução. E na verdade a esposa doente, né? E a esposa já está doente, ela é uma pessoa assim que tem uma personalidade muito forte, então ela já está com problemas de saúde por causa desse vazamento, está na justiça, a justiça tem uma fila de processos que devem ser atendidos antes desse, né? Então, e a coisa não se resolve. E eles precisaram, eu não aguento, tenho que falar. Eles precisaram sair do quarto deles, né? Passaram a dormir num outro quarto, que não é suíte da casa, porque o apartamento tem a suíte master e tem outro quarto que não é suíte master. E o vazamento deixou o ambiente tão insalubre, banheiro e quarto, que eles precisaram parar de utilizar o ambiente para usar o outro quarto. E o morador lá do andar de cima não quer gastar, não quer resolver o problema, diz que o problema é do condomínio, mas não deixa o condomínio abrir a parede para dizer de quem é mesmo,
A justiça está aí para resolver esse problema, o condomínio chegou a multá-lo, ele alega que o condomínio faz uma injustiça danada com ele, que né, Coronel? Que é marcação, que tarará, e mistura política, e e grita, é um negócio, é porque assim, eu já fui para uma reunião com esse senhor, então, né, Coronel, o negócio não é fácil. Mas nós já conseguimos... ele não tem direito de participar das assembleias porque ele precisa de procuração. E essa parte da culpa, ele é o único condômino das 51 unidades que não permitiu ingresso no apartamento dele para tirar fotos para compor a inspeção predial. Ora, se uma pessoa não permite que tire fotos de uma estrutura, de uma engrenagem de canos e tudo, ela não permite que tire fotos, que não vai comprometer nada, é sinal que alguma coisa ele está querendo esconder. Não, e quando ele manda fazer os reparos, chama um profissional, o profissional vai, aí diz o que tem que ser feito, e aí ele vai e manda, tá bom, vou fazer depois. E aí ele faz sozinho, sem ter expertise para isso, e haja problema, né, Coronel? É verdade. Essa aí é um autêntico... a gente nota que a pessoa não tem aquele pendor de resolver o problema. Ele quer postergar o problema, eu não sei com que motivo, né? E mas nós já estamos tratando desse assunto na esfera judicial. Já existe uma proximidade, né? Devido ao prazo que já vem se arrastando o processo, para nós resolvermos esse problema também. A gente prima no condomínio todas as ações para a gente transformar um condomínio num lugar de paz, de harmonia, né? É claro que sempre tem um ou outro que destoa, mas isso faz parte do percentual, né, da sociedade. Eu queria que o senhor contasse para a gente sobre aquele caso da moradora que o filho quis entrar no prédio e aí a outra filha achou ruim porque não tinha direito dele entrar e bater na porta da mãe. E foi uma confusão grande com o porteiro. O senhor lembra dessa história? Lembro, sim. Conta pra gente aí, que essa foi um absurdo também. Uma das coisas que nós temos que tomar muito cuidado assim, no condomínio é a questão com o trato dos prazos e das obrigações da justiça. Então, por exemplo, o oficial de justiça, ele tem que ter acesso ao condomínio para ele cumprir um mandato judicial emitido por um juiz. Ele está cumprindo uma ordem judicial. Essa ordem, ela precisa ser cumprida na sua plenitude. Ocorre que eu estava em viagem e apareceu lá um apartamento que tem uma falta de entendimento entre os herdeiros de uma herança, e um desses herdeiros chegou no condomínio dizendo que estava trazendo umas pessoas que tinham fé pública para entrar no condomínio, e que se o porteiro não deixasse entrar, o porteiro poderia ser prejudicado. Coitado do porteiro, o porteiro ficou com receio e liberou esse pessoal para entrar no condomínio. Até porque era filho, né? Era filho. Era o filho da senhorinha que mora lá. O filho da senhora. Mas esse filho, ele não contou a verdade. Não era um oficial de justiça. Coronel, era o filho, o médico e um notário, né? Um notário. De um cartório. Eram 3. Ora, a gente sabe que o oficial de justiça, quando vem, são muitos mandatos, são poucos oficiais de justiça. É um oficial de justiça que vem. Esse camarada, ele distorceu, enganou o porteiro, e o porteiro deixou ele entrar. Com essa tríade, né? Esses 3 que vinham fazer na realidade, eles vinham fazer uma averiguação médica para efeito de documentação de cartório. Só para falar aqui, né? O que aconteceu é o seguinte: os filhos brigando, enteado e tudo mais, aí o povo queria receber a herança, quem ia ficar com os direitos sobre as empresas da pessoa que ainda estava viva, já que o marido já havia falecido. E aí,
que ele queria levar o médico junto com o notário para ter fé pública para mostrar que a senhorinha não tinha mais capacidade civil, que ela tinha Alzheimer, que ela tinha algum problema. O que prejudicaria os outros irmãos ou enteados, não sei bem, os outros herdeiros. E aí criou-se essa celeuma, porque ele enganou o porteiro, disse, olha, eu sou filho, quero ver minha mãe, estou aqui acompanhado do oficial de justiça, não pode me deixar não entrar. O porteiro permitiu a entrada, ele subiu, quando chegou lá, o que aconteceu, coronel? Bateu, aí conte aí. Não, aí a informação que me foi prestada por essa parte, isso aí a confirmar, é que eles bateram na porta, não receberam, eles não tinham autorização, esse herdeiro ele não tinha autorização para entrar. Isso já expresso por documentação emitida pela outra parte. Não tinha autorização para entrar sem que recebesse autorização verbal. Sendo que ninguém tinha a curatela dela. Ninguém tinha. Então, essa forçação de barra fez com que ele, ao chegar lá e batesse na porta, ele não foi recebido. Não foi recebido, aí... A cuidadora ligou para outro irmão. Aí foi uma gritaria lá, foi digamos, dispensaram e eles voltaram lá para a recepção e fizeram a lavratura do termo, do cartório. Aí foi que eu fiquei sabendo, através de um funcionário, que eles estavam lá na recepção, calmos, fazendo a escrituração de uns documentos e que já iam se retirar do condomínio. Para minha surpresa, quando eu voltei, eu fui interpelado por essas pessoas, se achando que tinha havido uma tentativa de invasão do apartamento, que pessoas estranhas entraram no condomínio, uma tentativa de invasão. Eu disse, não foi nenhuma pessoa estranha, foi um médico, o filho e uma pessoa de cartório, todos identificados. Então não houve, como foi dito, pessoas estranhas, não. Eram pessoas que entraram em ordem, tentaram ser atendidos, receberam a negativa e voltaram. Mas para você ver como a vida de síndico é difícil, né? Porque assim, qual o problema de entrar essa pessoa? A mulher não está interditada, ela não tem ninguém que seja o responsável legal dela. O rapaz era filho também. Que situação? E que situação que uma família acabou envolvendo um terceiro que não tinha culpa de nada, que seria o condomínio, né? E ficou querendo as imagens de segurança e etc. para usar num processo, o que a gente acabou não fornecendo pela questão da LGPD, mas foi realmente uma situação difícil que eu acompanhei o senhor passar. E teve aquele episódio, coronel, sobre a questão dos maus tratos com a idosa, né? Um outro morador que cuidava da mãe e que não descia com ela ficava presa lá em cima e tinha uns pombos. Sim, nós temos observado em uma unidade um comportamento assim diferenciado. A gente sabe que onde tem idoso, o idoso ele tem que ter a locomoção, ele tem que ter um momento de higiene mental, ele tem que sair, tem que dar uma volta, nem que seja no corredor da unidade ou lá embaixo no condomínio, existe uma área propícia para isso, bem ventilada e tudo, que outros idosos fazem esse passeio higiênico, né? E nós vimos que essa unidade não fazia isso. Não fazia, e a unidade não permitia que ninguém entrasse no apartamento, nem o síndico. Eu consegui entrar uma vez lá e eu passei mal, assim, da insalubridade, muito material acumulado, um mau cheiro incrível, a pia da cozinha vertendo água nos 4 cantos, porque existia um vazamento na torneira e eles não tiravam, o banheiro com vazamento de torneira, muito material acumulado nos quartos. Os pombos. E os pombos, a varanda
virou um criador de pombo. Eles colocavam comida, ração para os pombos entravam e a metade da varanda é excremento de pombo. Por causa dessa situação, a idosa não ia lá passear na varanda, porque era só excremento de pombo e o apartamento ficava fechado, a porta que dava acesso à varanda, e tornava o ambiente muito quente. Um ambiente insalubre, com muito lixo, coisas assim de pessoas acumuladoras, né? Computador velho, processos, pilhas, como se fosse pilhas de processos, assim, muita papel, nota fiscal velha. E aí a idosa suja, né? E a idosa, ela suja, assim, bem, a gente via que ela não estava sendo bem cuidada, né? Não estava. E isso é uma preocupação, isso aí é uma responsabilidade do síndico, verificar como é que está a situação, a rigidez dos moradores, se tem idosos assim, ter uma observação mais acurada, né? Discreta, e encaminhar os órgãos competentes um pedido de verificação lá no local para ver se existem maus tratos ou se existem condições que não correspondem à dignidade da pessoa humana, né? E essa questão de pombo é muito preocupante, que os excrementos do pombo, quando ele seca, ele se torna ali um pó, e aquele pó no vento, se a pessoa expirar aquele pó, é uma doença pulmonar gravíssima, com consequências possivelmente fatais. Aí é a nossa preocupação. No caso de problemas com idosos em condomínio, eu sempre recomendo, e aí já vou novamente recomendar quem estiver assistindo a gente, que faça a denúncia. Faça a denúncia à delegacia do idoso, faça a denúncia aos órgãos públicos municipais, estaduais, porque o idoso precisa de cuidado. Se todo ser humano precisa ser bem cuidado, o idoso ainda mais. E, infelizmente, às vezes acontece de o cuidador estar se aproveitando do idoso, ficando com a pensão do idoso e não dando o mínimo de dignidade àquele senhor, àquela senhora, para se locupletar. Então, passa para o restante da família que é alguém digno, que está cuidando do pai, da mãe, da avó, mas, na verdade, está maltratando, está, como posso dizer, está deixando aquela pessoa numa situação indigna. Sim. Então, é até um apelo. Se vocês, moradores, se depararem com uma situação assim, façam a denúncia. A denúncia não precisa ser... você não precisa se identificar, não precisa dizer que é você que está fazendo a denúncia, mas faça a denúncia, porque essa pessoa precisa de fato de ajuda. Nós já tivemos casos de denúncias lá no condomínio e que os órgãos foram lá vistoriar, realmente surtiu efeito, houve uma melhora, né? Aí nós vimos que o idoso passou a sair, passaram a levar o idoso para o passeio todos os dias, né? Foi graças à denúncia. E, inclusive, até o aspecto da senhora melhorou. Ela passou a ter uma fisionomia assim, de mais contentamento, né? Não era aquela coisa, aquele semblante sombrio, não. Ela agora já passa sorrindo, fala com as pessoas. Que legal, Coronel. E vai passear ali na praia, né? Aquela mulher, ela remoçou alguns anos depois de ter... E assim, é muito bom saber que a gente fez parte disso, né, Coronel? Sim, é muito importante saber revigorante, né? Sim. Bem, gente, a conversa tá muito boa, mas está chegando ao fim. E aí, Coronel, eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais. Pode falar direto lá para a câmera. Só tenho que agradecer seu carinho, sua confiança no meu trabalho. E vamos que vamos. Eu acredito que a função de síndico, ela não é uma função, é uma missão. É uma missão que nos é dada por Deus. Porque ao mesmo tempo que nós temos que nos desprender de algumas coisas
que são nossas em prol da coletividade, a gente faz o exercício de cidadania, fazemos o exercício de cristão e de pessoa que quer dar uma contribuição para melhorar o mundo. Nós temos uma grande missão aqui. Nós damos a nossa contribuição para todos melhorarmos o mundo em que vivemos, para o mundo se tornar um lugar melhor para se coabitar. E o condomínio é a célula máter, é um tijolinho nesse mundo que nós temos, né? Os condomínios de casa ou de apartamentos. E nós nos sentimos assim privilegiados. Podemos participar desse universo, trabalhar diuturnamente e conseguir fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Ah, que lindo! Muito obrigada, Coronel. Obrigado. Foi um prazer muito grande estar aqui.